Deve-se reter principalmente uma expressão, o suicídio da personalidade. Van Collier volta, em outro passo, a ela. Um lento suicídio da personalidade, começas a assemelhar-se aos outros, a pensar como eles. Perdes na massa. E para se obter tal resultado, as autoridades fixam algumas regras estritas que têm de ser respeitadas pelos detentos, sendo cada desvio punido asperamente. São destinadas a criar uma animosidade contínua entre os detentos e leiamos deste decálogo da denúncia sistematizada. Não tens autorização para adivinhar nenhuma preferência por um detento ou outro. Não deves dirigir nunca a ninguém um sorriso amigável. Não tens autorização para falares baixinho com ninguém, mas apenas em voz alta, e mesmo assim, não acerca de coisas pessoais e não acerca de teu passado, e principalmente não acerca dos planos do futuro. O único assunto admitido é a formação marxista. Não deves emprestar nenhum objeto, sabonete, papel, lápis, nem receberes algo de outro detento. Não deves tomar nunca a defesa de um co-detento. Ao contrário, és obrigado a criticá-lo, a atacá-lo, a cobri-lo de injúrias. É o que no jargão comunista se chama ajudar. Um detento ajuda outro, atacando, sendo necessário, batendo nele, sempre denunciando o que quer na atitude, nas palavras, nos gestos, no olhar, no modo de comer, de andar, de dormir, de um prisioneiro não seja conforme totalmente com a maneira de se portar de um bom comunista. O que quer que te pareça reacionário deve ser imediatamente denunciado. Quem não o faz é considerado mais culpado do que o próprio culpado e condenado como tal. Mas não deves apenas os outros, mas também a ti mesmo. A qualquer instante, deves estar pronto a confessar tudo o que te passa pela cabeça. Os sentimentos mais íntimos, os erros do passado, os restos reacionários do presente. Não passa um dia sem confessares um novo crime, nem dares prova de arrependimento. E comenta Van Collier. A lavagem cerebral, ela tinha sua própria técnica. Cada prisioneiro tinha recebido a ordem de dizer o contrário do que pensava. Cada vez mais, frequentemente, até se convencer sozinho. Assim se desenvolve o suicídio moral. A técnica de lavagem cerebral é semelhante à de Piteste, mas consideravelmente atenuada. Quando o detento volta do interrogatório, acorrentado porque se recusou a reconhecer crimes imaginários, o chefe da cela ordena-o a estar toda a madrugada de pé, sob a vigilância de outro detento. Se não cedeu, no dia seguinte de manhã, os detentos o cercam e, por ordem do chefe, começam a cobri-lo de injúrias, a cuspir nele, a bater nele. Se entre os detentos algum não põe suficiente alma em todas essas ações, então o chefe coloca-o também na lista de suspeitos. Nesse interim, o detento que deve ser ajudado e que tem as mãos acorrentadas, come, assim como em Piteste, lambendo com a língua. Chega a ser ameaçado que se lhe vão dar de comer excrementos e é obrigado a estar de joelhos numa posição em que as correntes dos pés lhe entram na carne. Embora exista tortura, não é, porém, ininterrupta como em Piteste, não como um escopo em si. Então, quando o detento ele cede, ele confessa o que se lhe pede, encerra-se a tortura, tiram-se-lhe as correntes, pode dormir, pode receber visita e comida de fora, pode estudar. Então, quando eles cessam as pressões físicas, a reeducação ela continua por um estudo de um gênero à parte. Não se trata apenas de comentários e discussões acerca de artigos de jornal ou acerca de textos marxistas,
mas de estudo de teu próprio caso, de confissões que tens de continuar a fazer, de crimes que és obrigado a inventar ainda mais em confissões públicas e ajudado por codetentos. Organizaram-se até mesmo campanhas de concurso. Por exemplo, uma campanha de confissões para ver que equipe teria mais crimes para confessar. Cada prisioneiro procurava ultrapassar os outros. Utilizavam-se táticas diferentes. Podias ou manter em reserva as confissões mais belas para a reunião seguinte, ou lançar tudo de uma vez para que a amplitude da confissão te levasse ao primeiro plano. Os dois chefes da cela eles anotavam febrilmente cada pormenor deste novo interrogatório. E a participação na organização de espionagem, a propagação de notícias falsas, os furtos de armas, os estupros, as sabotagens de estradas de ferro e etc, etc. Os que entre nós conseguiram inventar mais crimes foram assentados de um lado da plataforma no lugar que se chamava a montanha, porque os que se achavam ali dominavam, não é assim? Os outros, os da montanha, vociferavam para nos impelir a segui-los. Sentiam-se tão bem nesses cumes de onde lhes parecia que entreviam a liberdade. Venham, gritavam-nos eles, subam sob o sol do presidente Mão. Nós abrimos os braços para vocês. O jogo com a montanha recomeçava a cada dia e as confissões eram entregues ao juiz e postas no dossiê do culpado. E este já não sabia os que inventar para manter-se nas alturas para não cair no vale. Um prisioneiro da cela 19 precipitou-se chorando e começou a acusar o próprio pai dos crimes mais terríveis. Tornou-se assim o herói do dia. Deixou o vale para subir a montanha. Foi aclamado, mas continuou a chorar. Ivan Collier volta ao suicídio da personalidade. Pode-se, por acaso, inventar um método mais devastador para a personalidade? Terminávamos por não mais estar em condições de distinguir o que era verdadeiro do que era inventado. A verdade da mentira e uma mais vulneráveis tinha começado a delirar. Já não encontravam palavras. A perturbação mental acentuava-se a cada dia e algumas vezes os que se confessavam com tanto entusiasmo caíam no choro. Choravam por causa da ferida que se aprofundava cada vez mais neles. E essas lágrimas atingiam-nos a todos, porque todos estavam feridos. Por trás dessas campanhas de confissões públicas, das reuniões de estudo, encontrava-se homem dominante, a sombra do cárcere, da tortura, do espancamento, que intervinham diante da mais mínima hesitação. Mas no começo de 1952 chega a ordem de que os detentos já não recorram aos meios da pressão física contra os outros detentos. Doravante era proibido aos prisioneiros, sob ameaça de sanções, valer-se de meios de constrangimento contra seus colegas. As autoridades reservavam para si o direito exclusivo de torturar. Haveríamos de descobrir mais tarde que dois fatores tinham motivado esta reforma. Primeiro, uma intervenção diplomática das embaixadas estrangeiras perante Zhou Enlai, depois da visita à China da delegação indiana conduzida pela irmã de Nehru. Depois, a luta conduzida nas altas esferas contra os três grandes pecados da administração e do partido: a burocracia, o comandismo, o emprego da violência sistemática e do constrangimento cego diante das massas e a violação das leis e da disciplina. Evidentemente, as coincidências de data são perturbadoras. No começo de 1952, a reeducação com torturas encerrava-se na China. E no meio daquele mesmo ano, na prisão de Gerla, onde se encontram os reeducadores vindo de Pitești, chega uma ordem semelhante. Mas não insistiremos porque, repetimos, não temos absolutamente nenhum elemento que permita a hipótese de que Bucareste tivesse copiado Pequim,
numa época em que o modelo exclusivo era Moscou. Não é menos verdade que assim em Piteste como em Pequim era o mesmo o princípio, o fazer dos detentos carrascos os irmãos de sofrimento, não permitir que a cela fosse um lugar de solidariedade, de descanso interior, de reconstrução moral, destruir as forças psíquicas do prisioneiro, obrigando-o não apenas a inventar crimes, não apenas a repetir infidavelmente coisas em que não crê, mas também a tornar-se o carrasco dos outros. Havia também diferenças e em Piteste a experiência ela foi imposta até os seus limites extremos. A tortura ininterrupta que levava à desintegração psíquica do detento. Na China, por exemplo, um Van Collier, depois que reconheceu todos os crimes de espionagem possíveis, pôde, até o fim, declarar que não aprovava o materialismo ateu. Tal resistência teria sido inimaginável em Piteste, numa emulação possível e sinistra entre os dois sistemas de reeducação, Piteste ter-se-ia saído vencedora. Quando Dries Van Collier sobe ao navio que o distancia da China, encontra-se com um grupo de russos. Aproxima-se deles e lhe diz em inglês: Vindes da União Soviética, sois nossos irmãos. Deveis saber que sou um criminoso. Outrora falei mal de vós, mas nesse interim abriram-se meus olhos e tive o privilégio de estudar na prisão e agora sei tudo o que realizaram nossos irmãos soviéticos. Só que os russos do navio eram russos brancos. Continua Van Collier. Comecei a analisar o que dissera. Acreditava verdadeiramente? Em parte sim. Em parte da maneira nenhuma. Falava sob o impulso de uma psicose de angústia e pelo costume de repetir o que nos fora afirmado milhares de vezes. Se apertar o botão União Soviética, o robô desenvolve uma litania automática. Mais de 600 milhões de chineses fizeram o mesmo. As crianças de 8 anos, os velhos de 90 anos e os pertencentes a todas as idades intermediárias. Este é o resultado da lavagem cerebral. Mas à medida que falava com os homens livres e verificava que ninguém me espionava, começava a jogar para fora de mim, pedaço a pedaço, o mecanismo de constrangimento hipnótico voltava a ser livre. Em 1964, quando é publicado o livro de Van Collier, é expulsa da China uma segunda testemunha, Jean Pasqualini, que publica em 1975 seu testemunho acerca dos campos de concentração chineses, escrito em colaboração com o jornalista americano Rudolf Chmielewski e intitulado, na tradução francesa, Prisonnier de mão. Até 1952, assim como a sofreu Van Collier, a reeducação chinesa, vimos agora, apresenta numerosas semelhanças com a de Piteste. Assim como a viveu, depois desse Pasqualini, sem nenhuma tortura ou violência física. A lavagem cerebral dá, paradoxalmente, mais resultados. O cérebro de Van Collier é menos lavado pelas torturas do que o de Pasqualini, sem torturas. Quando aparecem seus testemunhos, o de Van Collier é como um grito de horror, de repulsa, ao passo que Pasqualini sente sempre a necessidade de afirmar que ele não faz nenhum tipo de polêmica, e embora as coisas relatadas por ele pareçam ser extraídas do livro 1984 de George Orwell. Dedicou o volume ao presidente Mao Tse-tung e ao general de Gaulle, que um e outro fizeram muito por mim sem que eu me desse conta. O general de Gaulle o libertara sem saber, reconhecendo no plano diplomático a China comunista. Mas não? Seria apenas uma prova de humor negro de Pasqualini? Não totalmente, porque ele fazia questão de advertir aos jornalistas quando do lançamento do livro. E no decurso de minha detenção eu recebi conhecimentos úteis. E quando eu fui libertado, já não era um homem de antes.
Pode-se-ia falar quase de uma lavagem cerebral exemplar, se o testemunho de Pasqualini não contradissesse a cada linha o autor, revelando um pensamento duplo constante. O fato de Pasqualini ter permanecido 10 anos depois de sua libertação, a vítima mesmo parcial de tal desdobramento, faz-no refletir seriamente sobre a eficácia da reeducação chinesa. Antes de ver, contudo, através de qual método obtiveram os chineses tal resultado, deve-se estudar a testemunha. De pai francês e mãe chinesa, Jean Pasqualini nasceu na China e viveu ali apenas até 1957. Quando foi preso, com o diploma de técnico especialista em maquinários, ele trabalha imediatamente depois da guerra, na missão militar americana, onde sua prisão. Uma vez que é preso, ele não tem de maneira nenhuma a intenção de resistir aos seus interrogadores. Está pronto a confessar qualquer coisa, apenas não sabe o que. O seu interrogador poderia ser dispensado de levá-lo a uma sala com aparelhos de tortura. Pasqualini já estava disposto a reconhecer os pecados mais imaginários. De fato, a sala não era senão um museu de torturas. E o interrogador não o levava ali senão para poder dizer-lhe: os que se valem da tortura fazem-no porque são mais fracos do que as vítimas deles. Nós, ao contrário, somos mais fortes do que vocês e os métodos de que nos valemos 100 vezes mais eficazes. O principal método pelo qual se obtém não apenas as confissões dos prisioneiros, mas também os seus louvores sinceros que devem levar ao regime comunista, chama-se tentação ou prova. E essa invenção especificamente chinesa, que combina a intimidação, a humilhação e o exaurimento, era praticada não apenas nas prisões chinesas, mas também na vida cotidiana. Só que na prisão, os detentos eram os que aplicavam sozinho. E todos os detentos de uma cela lançavam-se sobre a vítima e maltratavam-no até quando cedia. O princípio permanece o de Piteste, mas sem tortura. Ora, se em Piteste a tortura explicava tudo, aqui a simples pressão psíquica com uma única condição, ser constante, é suficiente para obter-se o desmoronamento moral. E, de fato, a tentação não é praticada sempre, mas a vigilância e a denúncia não conhecem pausa. Cada detento tem seu próprio dossiê, mantido pelos outros detentos, no qual tudo é anotado. E a perspectiva de ser submetido à tentação lhes parece tão terrível, ou quase, como a de um suplemento de condenação. Em que consiste a tentação? Um maltrato intelectual exercido coletivamente contra um único homem sem defesa, escreve Pasqualini. A técnica é extremamente simples, um crescente impetuoso e horrível de berros, lançados contra uma vítima para que ela confesse. E depois, a cada confissão considerada insuficiente, outros berros. O barulho que rompe o tímpano dura horas. E a tentação não tem limite no tempo. No começo, mesmo se a vítima diz a verdade ou admite-a, protestanando-se e humilhando-se, aceitando todas as acusações que lhe são aduzidas, qualquer de suas palavras será tomada com insultos e com os berros de contradição. O pobre prisioneiro é cercado de homens que o olham com ódio e desprezo, que lhe gritam e cospem na face, ameaçando-o com os punhos. E no final do dia é levado a uma cela e deixado lá com pouca ração e a promessa de que no dia seguinte será pior. Na cela e vigiado ao menos por um membro da brigada encarregado da sua tentação. E depois de 3 ou 4 dias, a vítima ela começa a inventar qualquer culpa, devendo ser suficientemente monstruosa para se lhe dar paz. E depois de uma semana, está pronta a fazer qualquer coisa que se lhe peça. Na China, o pensamento tem a mesma importância que a ação. E a tentação é a arma mais eficaz para o controle dos pensamentos. A tentação é uma das realidades do velho cotidiano na sociedade civil chinesa, onde as caixas de denúncia
proliferavam em todas as cidades semelhantes a caixas de correios. As mesmas caixas existiam assim tanto nas prisões como nos campos de concentração. A denúncia representava, é claro, a pedra de fundamento de todo o sistema. Os diretores das prisões lançam campanhas de denúncias para apoiar outras campanhas de reforma ideológica, sem mencionar os exames ideológicos incessantes, baseados na crítica e autocrítica. Pasqualini resumia assim as regras essenciais do exame ideológico. O ideal seria que a confissão ela fosse espontânea e voluntária, que se produzisse automaticamente como uma reação física, no mesmo instante em que infringias uma regra ou cometias um erro. Quando as coisas não acontecem assim, então os outros detentos devem ajudar com paciência o culpado para que ele reconheça seus erros ou crimes. No caso em que a ajuda não deu os resultados esperados, o culpado deve ser criticado, respeitando-se o princípio. Não temos nada com o culpado, mas apenas com a culpa dele. Afinal, se todos os outros métodos falharam, o culpado deve ser apenado com a tentação ou o cárcere. A primeira vez que vi os prisioneiros agradecendo ao governo e aos vigias pelas penas recebidas, vi-os com espanto e desprezo. E mais tarde, quando a meu turno eu passei pelos exames ideológicos, tornei-me semelhante a eles, mas com uma pequena reserva mental. Eu não agia assim senão para salvar a minha pele, mas até o fim chegar a crer de verdade. E quando meu zelo foi recompensado por sinais de aprovação, eu reagi favoravelmente. Lancei-me cada vez mais avançado em longos discursos incoerentes contra o imperialismo, contra o revisionismo soviético, contra o melhor modo de servir o povo e outras matérias na ordem do dia. Prestava cada vez menos atenção a meu modo de outrora avaliar objetivamente a vida, até o momento em que eu me tornei completamente estranho ao racionalismo frio que aprendera nas escolas de missionários católicos quando era criança. Sofrer a lavagem cerebral, ou pode ser que tenha me adaptado. Era mais fácil assim. Jean Pasqualini conduz ele mesmo tentações a que se submetem seus camaradas. Mas ainda sente os guardas da prisão como irmãos ou pais. Nos últimos meses de prisão, passa a ser um prisioneiro modelo. Lembro-me que quando o vigia me repreendeu por ter conversado na cela depois do apagar da luz, eu tive remorsos sinceros. Eu disse a mim mesmo que pode ser que tenha impedido meus camaradas de dormir, o que teria consequências sobre a produção fazendo-a cair. E no verão eu adquiri o costume de andar descalço para fazer economia para o governo. Um par de chinelos a menos. Uma reeducação total, bem-sucedida, não apenas no que diz respeito a Pasqualini. E a maioria dos detentos jogava o jogo e a solidariedade era derrubada pela denúncia. Nas prisões, não, porém nos campos de concentração. Sem explicar a contradição, Pasqualini a descrevera ao longo das páginas dos livros consagrados aos campos de concentração, em que a solidariedade dos detentos parece tão total que desapareceu até a lembrança da denúncia. Por exemplo, representa uma exceção a presença de um alcaguete numa tenda. Numa entrevista concedida ao jornal Le Figaro, da qual já citei, Pasqualini, comparando o arquipélago Gulag com os campos de concentração chineses, faz um quadro quase idílico destes últimos. Na União Soviética, todo o escopo era apenas humilhar os detentos, destruí-los fisicamente. Nos nossos campos de concentração não havia brutalidades, e ao longo de minha detenção, não vi senão uma única execução, a de um homossexual. Os vigias chineses não são brutos, sádicos, mas educadores confessores. Para eles, o homem representa uma riqueza que não deve ser deteriorada. Os vigias são incorruptíveis, comem melhor do que os detentos, mas a diferença não é enorme. Eis porque, entre os vigias e os prisioneiros, se estabelece uma coexistência pacífica.
Nos anos em que me encontrava nos campos de concentração, a situação econômica era desastrosa. Mas, se trabalhávamos, éramos mais bem alimentados do que os camponeses. E algumas vezes víamos filmes novos que os moradores de Pequim ainda não tinham vistos. Não seria a primeira vez que Pasqualini desmentiria Pasqualini. Não sabemos como teriam sido, então, alimentados os camponeses, mas Pasqualini consagra páginas memoráveis à fome que graçava entre os detentos. Alguns dentre eles debicavam grãos de milho não digeridos da bosta de cavalos. Outros comiam os vermes da bosta de vaca de bois. A administração inventava alimentos de substituição e os testava com os detentos, entre os quais pasta de papel, que leva a certos resultados que renunciamos a descrever aqui. Os mais fracos ou mais velhos dentre os prisioneiros morriam aos montes. E é certo que, nos campos de concentração chineses, ao contrário dos soviéticos ou romenos, os guardas não tinham o direito de bater nos detentos. Em troca, os detentos não dispunham de um único instante de solidão. Eles estavam sempre ocupados quando não trabalhavam, com reuniões de estudos. Essas reuniões intermináveis de estudo são a grande invenção chinesa em matéria de teoria penal e a principal diferença entre os campos de concentração chineses e os soviéticos. Um prisioneiro chinês não dispõe de maneira prática de absolutamente nenhum instante para pensar por si mesmo. Ficar-se-ia evidentemente por saber qual é o pior dos males, a brutalidade dos guardas ou a solicitude extrema deles para se desembaçarem de qualquer vestígio de pensamento pessoal. Mas mais interessante do que esta escolha inútil entre dois males, quando ambos devem ser rechaçados como fazendo parte do mesmo arquipélago do inumano, parece-nos o pensamento duplo de Pasqualini ou sua consciência dupla. O reeducado Pasqualini, prisioneiro modelo que vê nos guardas confessores e irmãos mais velhos, será o mesmo que protegerá um padre católico. Não apenas não o denunciará pelas preces ditas em murmúrios, mas o avisará da chegada do guarda no instante em que oficiava uma missa de Natal. Não apenas Pasqualini, mas também todos os outros prisioneiros da brigada protegem esse padre, a quem igualmente alguns dentre eles se confessam contra o único alcaguete da pequena coletividade. Mas Pasqualini, prestes a morrer, mais de inanição do que de doença, é cuidado pelos seus colegas de detenção que tiram de sua própria comida para salvá-lo. E quando lhes pergunta por quê, recebe a seguinte resposta: porque és francês, portanto, o único dentre nós que tem uma chance de sair um dia e contar o que aconteceu aqui. Será a resposta modelar de reeducados, ou a frase típica de alguns prisioneiros conscientes da infelicidade de seu estatuto de prisioneiros e que esperam que algum dia as pessoas saibam de sua sorte? A confissão de Pasqualini é um documento único, porque descreve uma semifalha ou um semissucesso, a reeducação total, a verdadeira lavagem cerebral. Assim como foi sonhada pelas autoridades chinesas, não pode ser realizada, mas, ao mesmo tempo, o condicionamento foi bastante forte para 10 anos depois de escapar da China. Jean Pasqualini escrever um livro em que é incapaz de tirar conclusões de suas próprias experiências. O fenômeno Piteste parece-nos que ultrapassou em horror, felizmente não em duração. A reeducação de tipo chinês, o paralelo entre essas duas experiências de destruição do psiquismo, impõe-se por si sobre qualquer que sejam as explicações deste estranho paralelismo que encontrarão os historiadores de amanhã. Hoje cabe a nós, contemporâneos dessa degradação, deste projeto demoníaco, no sentido em que Mauracos e Bernanos discutiam acerca
do reaparecimento de Satanás, senhor deste mundo, à luz dos campos de concentração, coletarmos para a memória de amanhã aqueles quantos elementos que definem o fenômeno pitésio. Para a necessidade desta memória, não nos dirigiremos no final. Tão só a Solzhenitsyn e o explorador, por excelência, o descobridor do novo continente da abjeção totalitária moderna, o Gulag, cuja dimensão impôs a uma consciência ocidental, e até então sonolenta, mas também a Nadjeda Maldestan, que consagrou a existência a um único esforço: arrancar do esquecimento o destino de Ossip Maldestan, morto num campo de concentração stalinista, e, juntamente com ele, o destino de toda uma época. Ninguém escuta pronto. Estamos fartos. Os jovens já não estão interessados em algo assim. Mas eu afirmo que não há limite no tempo, que deve sempre ser repetida aquela mesma coisa, que devem ser trazidas de novo à tona todas as infelicidades sofridas e todas as lágrimas derramadas, para fazer com que os homens entendam as causas das coisas acontecidas e as das que ainda estão acontecendo. Não me interessa nada das assim ditas realizações. Persiste muito forte em minhas narinas o cheiro das câmaras de gás. Muito as memórias da prisão, muito insistente na mente, a literatura ignóbil que sabe o que deve mostrar e o que deve esconder. Hoje, de novo, é proibido te lembrares do passado. É muito mais falares deste passado. Reconheceu-se antes que foram cometidos alguns erros, mas agora não se descobre mais nenhum erro. Mas podes, por acaso, considerar erros certas ações que fazem parte de um sistema e que são as consequências das teses fundamentais desse sistema? A ninguém é permitido esquecer que, entre 1949 e 1952, desenrolou-se na Romênia a experiência que procurei descrever e que, de um arquipélago de horrores, uma das mais odiosas ilhas chamou-se Piteste. Deu gratias calendes mais.